Eu acredito que sempre quando a gente tem alguma coisa nessa proporção, é algo muito espetacular Deus quer fazer. Quando o pastor pediu para eu falar nessa noite, eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, e principalmente depois de uma apresentação dessa, e aqui independente de qualquer expressão que haja no coração dessas crianças, e acredito que em vocês adultos também, que viram crianças para poder dar para eles aquilo que eles precisam, há uma verdade. É exatamente sobre essa verdade que eu quero falar. Eu quero poder me inspirar nessa verdade para poder falar alguma coisa. Porque uma das coisas que eu lamento muito é quando eu me pego agindo com atitudes, com comportamentos de adulto, mas com um coração de adulto, com aquele coração às vezes amargo, às vezes não compreensivo, às vezes não perdoador. E o que eu quero passar para você hoje, nessa noite, é que é possível a gente pensar como adulto, agir como adulto, mas ter um coração de criança. Eu quero anunciar novamente, tá, pastor? Que Jesus nasceu. Fale para o seu irmão, catuque ele, mexa com ele e fale, Jesus nasceu. Sabe o que acontece, queridos? Muito bem, falem aí para vocês, Jesus nasceu. Essa é uma notícia que ela não pode nunca ser esquecida. Às vezes nós nos detemos somente em que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e Ele está ali preparando um lugar para mim e para você. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso parar um pouco e pensar, Ele nasceu, Ele teve vida e vida para um propósito. E pensa em você, que você nasceu, e nasceu para um propósito, amém? O texto em Lucas capítulo 2, diz, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu. Um bebê nasceu, mas não era um único bebê, não era qualquer bebê. Era alguém que ia mudar a história, amém? Era alguém que ia fazer a grande diferença, e eu me perguntei qual foi o propósito, por que ele nasceu? Porque ele poderia continuar nos céus, ele era Senhor, ele era o verbo, ele era a palavra, ele era vivo lá nos céus, mas ele veio e se tornou vivo no nosso meio, ele se misturou com os pecadores. Que coisa! Um homem santo, um homem honesto, um homem fiel, um homem puro, ele se misturou com os pecadores. E qual era o propósito? O primeiro propósito está em João 3,16. A gente conhece bem esse texto, e diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo o que nele crer, não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então o primeiro propósito e o mais importante para nós é que Jesus veio para nos resgatar, amém? Por quê, queridos? Porque nós estávamos massacrados pelo pecado, massacrados por causa do nosso distanciamento do Senhor, massacrados porque um dia nós éramos assim, com o coração purinho, mas crescemos, ficamos assim, ou assim, e aí nutrimos coisas dentro de nós, consequência do pecado, e que isso nos matou. Fale para o seu irmão que está perto de você, você era para estar morto. Mas fala sério, tu era para estar morto. Deixa eu te falar uma coisa, fala sério para o seu irmão, sabe por quê? Porque você era para estar morto.
Você era para estar desfalecido. Você concorda comigo? Nós éramos para estar esmagados pelo pecado. E não éramos nem para ter voz. Simplesmente nós éramos para ser assim, nos tornamos assim, e o pecado nos assolou. Jogou em nós coisas que nós não queríamos, que não fazia parte da nossa essência. A segunda coisa, o qual Deus deu o seu Filho a Jesus, deu Jesus para morrer por nós, é porque na verdade Ele queria restaurar o seu reino. Existia um reino puro, verdadeiro. Existia um Éden que não tinha pecado, que não tinha nenhuma mazela que nós conhecemos hoje. E de repente, o homem, por causa da sua natureza e por não obedecer inteiramente de coração ao homem, por não ter esse coraçãozinho verdadeiro e sincero, o homem simplesmente achou que poderia fazer diferente. E fazer diferente gerou nele um coração pecaminoso, que nos trouxe até hoje, que gerou em nós o que nós somos hoje. Nós fomos massacrados pelo pecado. Glória a Deus, porque Jesus veio. Glória a Deus, porque Ele veio. E Ele veio para nos salvar, e Ele veio para restaurar o seu reino. Em Mateus capítulo 10, versos 5 ao 7, o texto diz assim: Jesus enviou entre estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Fale comigo, igreja: o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem que Jesus queria que nós pregássemos. Ali Ele fez exatamente isso. Ele pegou a cada um de nós, enviou, e o que Ele queria é que nós disséssemos para aqueles que precisam ter suas vidas restauradas: o reino dos céus está próximo. Sabe por quê, queridos? Porque nós perdemos a essência do reino dos céus. Nós éramos como criança e olhávamos o reino com o coração de criança, mas quando o pecado entrou no nosso coração e nós crescemos e nos tornamos conscientes de muitas coisas, nós demos vazão para esse pecado e ele foi nutrindo o nosso coração. E foi necessário que Jesus viesse para nos salvar. E consequentemente, por que Ele veio para nos salvar? Porque tinha um reino que estava morto, e reino morto não constrói nada. Reino morto, a mentira não constrói nada. Posso ouvir um amém? A mentira não constrói nada, a verdade constrói. A mentira que o pecado coloca no nosso coração nos destrói, mas a verdade que há no coração de um pequenino como esse, que entende o mundo com a verdade e a sinceridade dele, certamente isso constrói alguma coisa em nós e através de nós. Só que nós crescemos, nós viramos a chave e crescemos e tomamos outro volume, outra proporção, e precisamos crescer, e precisamos de fato ser aquele que vai de forma madura cumprir o propósito. Mas quero te lembrar uma coisa: não posso perder o meu coração de criança, não posso perder a verdade de Deus no meu coração. E isso me chocou demais quando eu fiquei pensando em vocês, o que vocês iam apresentar. Hoje eu perguntei, não sei se foi ao Felipe ou se foi ao Daniel, porque eles dormiram lá em casa de ontem para hoje. Eu perguntei: o que vocês vão apresentar? Ah não, foi ao Danielzinho aqui, ao Danielzinho. Não foi, Daniel, que eu te perguntei dentro do carro a música? Qual era a música que vocês iam cantar? O que você me respondeu? Soberano. É o soberano. Ele respondeu automaticamente: qual é a música que qual é o nome da música? O soberano. Essa verdade, às vezes ela se perde no nosso coração. Essa verdade desse tamanho aí. Então o que eu quero passar para vocês, e aí eu pergunto: por que mortos? Por que ficamos mortos? Porque o pecado entrou no nosso coração. O que aconteceu com o reino? Gente morta, reino morto. Então por que Jesus veio restaurar a mim e a sua vida? Porque o reino estava morto, e Ele precisava restaurar a mim e você, que estávamos mortos. Sabe por quê? Porque quem que faz o reino? Sou eu e você. Você imagina uma casa, imagina você na sua casa, imagina você com a sua família, e o marido daquela casa, o pai daquela casa, o pastor daquela casa, ele está morto. Ele está desfalecido, ele não consegue exercer aquilo que ele foi chamado para fazer dentro daquela casa. Aquela casa vai morrer.
Porque quem reina ali é Ele. Ele que precisa ser o pastor daquela casa, ele precisa ser o pai, ele precisa ser o marido. Mas se ele não é, aquele reino vai morrer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós éramos um reino morto, porque o pecado nos matou. Mas quando Jesus veio e entrou no nosso coração, Ele restaurou o nosso coração. Ele nos fez de novo como uma criança. É assim que Ele compara a criança. Ele compara a criança ao reino de Deus. A proposta de Jesus para mudar esse quadro, por isso que eu pedi eles para ficarem aqui. Abra comigo em Mateus capítulo 18, verso 1 ao 4. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Eles já tinham uma noção do que era o reino. Eles já estavam conhecendo o que era o reino. Eles já sabiam que eles tinham uma missão de restaurar o reino. Mas eles têm uma curiosidade: quem é o maior no reino dos céus? Sabe quem é o maior no reino dos céus? Tem uma resposta ali, vamos lá. Verso 2: chamando uma criança como eles aqui, colocou-a no meio deles. Uma criança ficou ali no meio de todos aqueles que questionavam, que perguntavam, como nós aqui nessa noite. De repente nós estamos curiosos, como é esse reino? Jesus chamou uma criança e disse, usando a criança como exemplo, a verdade dela: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Fale assim comigo: me converter me faz ou me fez ser criança novamente. Vocês estão entendendo onde nós queremos chegar? Olha para você agora, olha para o teu coração, porque foi a reflexão que eu fiz. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. O segredo é voltar e ter um coração como de criança. Precisamos olhar para as crianças, suas verdades, voltar, nos arrepender e seguir em frente com um novo coração. Posso ouvir um amém? Eu preciso olhar para esse modelo que não se perdeu. Eles são crianças, eles são verdadeiros, eles são honestos, eles são puros. Ontem, né, o Danielzinho estava lá em casa. Hoje de manhã foi tomar um café. Aí minha esposa levou para ele um leite com café. Ele pediu um leite pouquinho quente. Minha esposa levou. Como a gente não conhece bem, o leite estava um pouquinho mais quente. Sabe o que ele fez? Bebeu. Vocês acham que ele bebeu? Não, ele é criança. Ele virou e falou assim: está quente, esfria para mim. E nós adultos faríamos o quê? Bebia quente, queimava a língua e ficava quietinho. Não é verdade? Quietinho. Mas por quê? O que aconteceu conosco? E por isso eu vou repetir para você a frase que eu escrevi. Preciso olhar para as crianças, porque são modelos para nós, entre parênteses, suas verdades, voltar, nos arrepender e seguir em frente com um novo coração. Só um coração novo, de criança, gera em nós arrependimento. Tudo aquilo que vai nutrindo no nosso coração por causa do pecado, se a gente permitir que isso vai endurecer no nosso coração, nós vamos esquecendo o quebrantamento, e o quebrantamento nos faz criança de novo. Sabe que um dos sinais do quebrantamento em mim e em você é que eu posso voltar a chorar. Quanto tempo tem que você não chora? Eu quero te perguntar isso nessa noite. Quanto tempo tem que você não chora? Você que conhece a Bíblia, que vive a palavra de Deus, que conhece Jesus, quanto tempo tem que você não mergulha na presença de Jesus e chora com teu coração quebrantado? Ou você está gastando tempo, como eu também algumas vezes, tentando resolver todas as coisas com um coração de adulto, ao invés de termos um coração sincero aqui, ó, verdadeiro, puro, e que traz quebrantamento, que traz verdade, né? Gostou? Não. Não gostei não. Gostou? Gostei. Tá ruim? Tá ruim. Tá bom? Tá bom. E nós fazemos o quê? Nós vamos dando uma maquiada, porque nós vamos permitindo que essa dureza do coração vai cada dia adoecendo mais a gente. Fruto do pecado. Mas eu quero te lembrar uma coisa: Jesus morreu por nós, amém? Eu não posso esquecer que Jesus nasceu com o propósito de restaurar a minha vida, de me salvar, de me tornar criança de novo.
O texto ali diz claramente que eu preciso ser como uma criança. Eu preciso ter o meu coração convertido, ser como uma criança, para poder entrar no reino dos céus. Com um coração duro, eu não consigo nem pensar no reino dos céus. Eu quero caminhar aqui com você para eu poder concluir. Mateus 19, verso 13 e 15 também, tem um outro texto também que nos aponta para isso. Só vou ler com você esse texto. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos grandinhos, como nós, os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Posso ouvir um amém? Às vezes, nós endurecemos tanto o nosso coração, que nós não nos permitimos ser criança, e nem queremos que eles sejam. Vamos dando para eles ordens de adultos, e vamos estragando eles. Sim ou não? Vamos estragando eles, por causa da dureza do nosso coração. Vamos botando medo neles, vamos botando insegurança neles. Eles querem ser livres, mas nós vamos prendendo eles, vamos limitando a vida deles. Como o pastor Ângelo falou hoje de manhã, nós não somos donos deles. Eles nasceram puros e querem continuar puros. E eu e você também, amém? Não é porque crescemos, não é porque tivemos responsabilidades, não é porque agora temos que fazer muitas coisas, não é porque agora sou pai, agora sou até avô e avó, porque agora eu tenho compromissos maiores, que eu tenho que perder o meu coração de criança. Não! Jesus, ele veio para restaurar exatamente o meu coração. Ele não veio para restaurar esse corpinho lindinho que você tem, ele veio para restaurar o teu coração, amém? E deixa eu te falar uma coisa, quando ele restaura o meu coração, o reino dele melhora aqui na terra, porque o reino dele lá na eternidade, ninguém mexe, lá ninguém mexe, o reino dele nos céus, ninguém mexe, nem eu nem você temos autoridade para isso, mas aqui, se eu der um testemunho, com a dureza do meu coração, e disser que sou do reino, o reino dele é comprometido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essas crianças, é difícil elas fazerem alguma coisa que elas comprometam o reino. Por isso que Jesus falou: quer conhecer o reino? Conheça uma criança. Olhe para o coração dela, olhe para as ações dela, para as atitudes dela. Eu estou contando isso para você, eu estou compartilhando isso para você, porque nós precisamos voltar, nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos ter um coração renovado, amém? Precisamos tirar de nós aquilo que foi colocado pelo pecado, que nos estragou. Desculpe eu falar isso, mas nos estragou. Nos fez ficar com raiva, com inveja, com ódio, né? com implicância, com medo, com insegurança, e um monte de outras coisas que você pode fazer uma lista aí. E muitas vezes nós vamos transferindo isso para eles. Eu quero que você entenda claramente que eu não estou aqui dizendo para você, até porque um dia desse eu preguei. Eu preguei um dia desse e falei: quando você é criança, quando você é adulto, é adulto. Mas eu vou ler um texto para você, que eu achei muito importante, muito interessante, esse texto, que é o último ponto que eu quero falar contigo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, a gente vai ler junto ali. Irmãos, presta bem atenção, deixem de pensar como crianças, ok? Amém? Quem é adulto aqui? Você adulto, deixe de pensar como eles, crianças. Agora presta atenção, com respeito ao mal, com respeito àquelas mazelas que o pecado traz, com respeito àquilo que me afasta do Senhor, com respeito àquilo que me faz ter raiva do outro, que me faz querer matar o outro, que me faz falar do outro, julgar o outro, enfim, com respeito a esse mal, sejam crianças. Sabe o que é interessante? Esses três aqui, ó, são guerreiros. São guerreiros.
De vez em quando eu vejo o pau quebrar. Pá, e tá! E a gente às vezes separa. Mas sabe o que acontece? Depois eles ficam com raiva da gente porque se meteu. Porque eles resolvem rápido. Eles continuam jogando a bola, eles continuam pulando, eles continuam fazendo aquilo que é de criança fazer, com o coração de quem não nutre raiva. Estão entendendo o texto? Com respeito ao mal, sejam como eles. Quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Deu para entender? Então eu escrevi uma frase aqui. A fala de uma criança é sem maldade. Os pensamentos dos adultos precisam ser maduros e coerentes. Pega o pensamento de um adulto, eu e você, maduro e coerente, com um coração de criança. Olha o que nós vamos fazer. O reino do Senhor vai ser implantado aonde nós estivermos. Aonde você for, o reino do Senhor será implantado. Então, o que Deus precisa fazer nessa noite em nossas vidas, através de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você? Tornar o nosso coração como o deles. Agora, o pensamento, tá, Valéria? Com relação a cuidar dos teus filhos, que já estão tudo já, né, voando, né? Mas ainda tem ali o menorzinho, né? Enfim, esse pensamento de adulto, de mãe, né, de esposa, precisa permanecer em mim e em você. Posso ouvir um amém? E esses pensamentos nossos de adultos, a gente precisa ter maturidade para enfrentar, ok? Temos que ter responsabilidade com isso, amém, igreja? Temos que ter a maturidade de entender que já temos consciência e responsabilidades, mas o texto está dizendo para nós, com respeito àquelas coisas mais, aqueles intempéries da vida, aquelas brigas, aquelas confusões, aquelas durezas de coração, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser como criança. Eu tenho que ter um coração de criança, porque com coração de criança as minhas ações serão diferentes, amém? Tu acha que eu tenho coragem de chamar de pecadora? Não, sinceramente, aqui, tu acha que eu tenho coragem de chamar de pecadora? Eu e você? Não temos coragem. A Bíblia diz que todos pecaram, mas eles não sabem nem que palavra é essa. O problema é quando a gente começa a ter conhecimento de algumas coisas e que nós somos confrontados com as mentiras desse mundo, com o pecado que tenta nos assolar, e nós começamos a achar que já não podemos ter um coração como esse. Eu quero te desafiar nessa noite a você voltar, se arrepender e ter um coração de criança. Com certeza, as tuas ações, as tuas atitudes, isso é o que nós celebramos com a vida de Cristo. A vida de Cristo é isso. Ela veio para restaurar as nossas vidas, nos fazer de novo porque estávamos mortos, nos trazer vida. E Ele nos trouxe vida. Só que juntamente com isso, agora eu com vida, eu tenho um reino para construir. Sabe aonde começa o reino? O reino começa lá na tua vida. Quando você está lá, aonde ninguém vê, e você é o reino de Deus. O reino de Deus é construído quando você resolve casar e construir uma família. E juntos vocês vão se unir em prol do reino de Deus e fazer com que o reino de Deus seja a luz aonde você estiver. Tudo o que Cristo espera é que seu reino seja restaurado.